Olá, pessoal. Sou Diana Cerdeira, professora da Faculdade de Educação da UERJ, e hoje, finalmente, a gente vai entrar no nível da avaliação externa, né? Semana passada, a gente aprendeu um pouquinho sobre avaliação institucional, né? O texto da Mara de Sordi e Aminga Ludic é um texto muito interessante porque ele articula a avaliação institucional com a avaliação da aprendizagem, que vocês já viram, e também introduz o assunto, né, da avaliação externa, já que as avaliações externas elas são políticas, né, políticas públicas. Na área de educação também podemos chamar de políticas de avaliação, e não tem como a gente ignorá-las, né, porque elas convivem no cotidiano escolar, né? Então, quem está na escola, quem está dando aula, né, especialmente a escola pública, né, porque a gente vai falar de políticas públicas que são voltadas quase que exclusivamente para avaliar a qualidade das escolas públicas. Então, principalmente quem está na escola pública convive com essas avaliações. Então, a gente já veio falando, né, ao longo do curso sobre elas, mas não nos aprofundamos, né? Então, essa será a primeira aula, né, a primeira semana a abordar esse nível de avaliação, né? E a gente vai ainda seguir, né? Já na semana que vem também a gente vai continuar falando sobre isso, porque é um tema bastante extenso e bastante importante, né? Então, eu vou começar falando, né, fazendo uma articulação com o último texto que vocês leram, que é esse da avaliação institucional, né? Tem um trecho na página 325 que eu gostaria de destacar aqui para vocês, que é justamente quando as autoras falam, né, que para você fazer uma boa avaliação institucional, né, para você ter um bom diagnóstico daquela instituição onde você trabalha, onde você dá aula, onde você gere, né, às vezes você pode ser gestor, chegar a ser gestor daquela escola, é necessário você conhecer muito bem os teus alunos, conhecer muito bem os teus professores, né? Conhecer muito bem a gestão da escola, as condições, a infraestrutura, o perfil de alunos, a região, o bairro onde aquela escola está localizada, né? E para entender bem, conhecer bem a escola, a gente não precisa ignorar os dados das avaliações externas, né? Pelo contrário, né? Quanto mais você domina informações sobre os teus alunos e a tua escola, é melhor para você fazer uma avaliação institucional. Então, elas vão, claro que o texto é permeado por críticas às avaliações externas, né, como a gente já vinha trabalhando em outras semanas, né, as avaliações externas são, acredito que o ponto mais polêmico, né, desse curso. Acho que quando a gente fala de avaliação, não tenho dúvidas de que é o momento mais polêmico, é esse momento da avaliação externa, porque ela é muito criticada. A gente vai tentar mostrar para vocês os pontos negativos e positivos, né, das avaliações externas existirem. Então, voltando um pouco para o texto da semana passada, né, embora as autoras vão trabalhando numa perspectiva bem crítica, avaliação externa, tem um determinado momento onde elas afirmam a necessidade de você conhecer bem as avaliações externas, saber do que se trata, né? O que são, qual é a origem, para que serve, por que elas chegam na escola, por que tem aqueles conteúdos sendo avaliados ali, como é que é aquela pontuação daquela avaliação, que tipo de retorno eu tenho daquela avaliação. Então, é importante conhecer. Você só pode fazer uma crítica bem fundamentada se você conhece, né? Então, nós vamos falar um pouco da aprendizagem sobre a avaliação externa, para que você faça uma boa avaliação institucional da escola, né? Então, elas falam assim: a insistência na importância desta aprendizagem, na aprendizagem sobre avaliação externa, embasa-se nos prejuízos decorrentes da ausência deste repertório quando processos externos de avaliação invadem a escola e encontram professores e equipes gestoras desarmadas,
para o trabalho de tradução de seus significados. Sem discurso para problematizar a avaliação de sua escola, tendem a receber passivamente os dados, ao que se segue uma postura de indiferença frente aos mesmos, lesiva ao projeto pedagógico. Então, eu concordo muito com esse trecho, porque realmente, principalmente há alguns anos atrás, essa era a reação mais comum. Ou uma rejeição por princípio, né, uma rejeição ideológica, à existência das avaliações externas, de indiferença mesmo, tipo, tanto faz, né, se essas avaliações existem, se não existem, se elas chegam na escola, se não chegam, se os meus alunos fazem ou não, para mim não tem o menor impacto. Hoje em dia já não é mais tão assim, né, essa indiferença, ela não é tão grande assim, a rejeição também não é tão grande assim, porque já se entende melhor para que serve, né, essas avaliações. Então, é importante ter essa aprendizagem, justamente para a gente não tomar uma atitude passiva frente a elas, para a gente saber usar, né? A gente precisa saber usar esses dados que são produzidos para avaliações externas. Eu vou mostrar para vocês a montanha de dados que essas avaliações produzem, né? E, portanto, possibilitam, sim, você aperfeiçoar o diagnóstico que você faz dos seus alunos, da sua escola, das suas turmas, né? Então, falando um pouco, né, eu vou trazer vários dados para vocês, vou compartilhar aqui vários dados para vocês. Ao longo, né, da história das avaliações externas no Brasil, então, eu vou falar um pouquinho do contexto anterior, né, o que nós tínhamos antes das avaliações externas oficialmente existirem no Brasil. Elas chegam no Brasil no final da década de 80, né? Quando começa, na década de 80 é quando começam os primeiros, as primeiras iniciativas, né? Meio que como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Meio que um pré-teste, né? Vamos pré-testar como é que se faz uma avaliação externa em larga escala, né? Toda vez que a gente fala de avaliação externa, a gente precisa relacionar com a questão da larga escala, ou seja, ela sempre vai ser aplicada numa grande quantidade de alunos, uma grande quantidade de escolas, né? Porque o objetivo dela é avaliar redes de ensino, é avaliar sistemas de ensino, avaliar escolas, né? Avaliar grupos, né? Avaliar coletivamente. Por isso que ela é diferente da avaliação da aprendizagem, né? Então, no final da década de 80, que é justamente, né, o período também de reabertura democrática, e há uma série de demandas civis, né, em todos os aspectos que se possa imaginar, né, e também, naturalmente, que há uma demanda popular por várias questões relacionadas à educação. A qualidade desde sempre é uma demanda, né? Mas é preciso pensar que na década de 80 a gente não tinha escola para todos, né? Não tinha escola para todos na idade obrigatória escolar, né? Atualmente, essa idade obrigatória, ela vai dos 4 aos 17 anos, então ela pega a educação infantil e vai até o final do ensino médio, né? Naquela época, a princípio, se estabeleceu que a idade obrigatória seria de 7 a 14 anos, então pegaria o ensino fundamental, né? Depois isso passou para 6 a 14 anos e atualmente, de alguns anos para cá, se não me engano, foi no governo da Dilma que essa escolaridade obrigatória se ampliou, né, para 4 a 17 anos. Mas voltando lá para a década de 80, não havia escola para todo mundo. E, sem dúvida, essa era uma das primeiras demandas, né? Ampliar a oferta educacional. É necessário ampliar a oferta educacional, porque a educação escolar é um direito, né? Ela não é só um dever, né? A família, ela é obrigada a colocar o seu filho na escola, então, portanto, é um dever, né? Mas também é um direito, né? Toda criança tem direito a ser escolarizada, toda pessoa, todo indivíduo tem o direito de ser escolarizado.
Então, essa era uma das principais demandas, né? A ampliação da oferta. Naturalmente, a melhora da qualidade, porque já se sabia que a qualidade era ruim. Valorização dos professores, né? Valorização do ponto de vista salarial, das condições da formação, né? A gente evoluiu muito, né? Se a gente for pensar da década de 80 para cá, nós evoluímos muito, né? O percentual de professores com ensino superior, os próprios salários que aumentaram em função das políticas de financiamento, como Fundef, Fundeb, enfim. A ampliação da oferta, de fato, também melhorou bastante, né? Tanto que em meados da década de 90, né? Na segunda metade da década de 90, é quando a gente pode dizer que o ensino fundamental finalmente foi universalizado, o que significa, então, que todas as crianças, agora nós temos escolas para todas as crianças e quase 100% das crianças estão frequentando a escola, né? Mas o ensino infantil, a educação infantil não era universalizado, né? E o ensino médio também não, né? Isso vem melhorando ao longo dos anos, né? O ensino médio também está praticamente, né, universalizado. A educação infantil a gente ainda caminha, né? Também ampliou bastante a oferta, mas mesmo em 2020 não podemos dizer que há vaga para todas as crianças na educação infantil. A outra demanda era a democratização da gestão escolar, da gestão das redes, né? Da gestão educacional como um todo. Uma outra demanda era por um aperfeiçoamento da questão do financiamento educacional. Isso também, houve várias políticas para tentar melhorar isso. A questão é, como é que a gente consegue coletar dados para saber como estamos, para daí tomar uma atitude, né? Ter uma ação política, pensar em políticas públicas, né? Elaborar políticas públicas, implementar políticas públicas, com base em quê? Com base em que dados, né? Como é a coleta desses dados? Essa coleta existe, né? Então, o que a gente tinha? A gente sabia que a educação era de péssima qualidade, a gente sabia que não tinha vaga para todo mundo, a gente sabia das condições precárias de trabalho dos professores, né, dos profissionais de educação de maneira geral, das condições precárias das escolas. A gente sabia também que havia um alto índice de repetência dos alunos, né? Isso tudo a gente já meio que falou aqui, né? Já falamos bastante de repetência aqui também. Alto índice de abandono escolar, né? Que a gente chama de evasão. Alto índice de analfabetismo. E a população brasileira, nós também já sabíamos que ela tinha baixa escolaridade, né? Isso significa que se naquela época eram 8 anos, 9 anos de educação escolar obrigatória, a maioria dos brasileiros não chegava nem a essa média de anos de escolaridade, né? Não chegava a 8 anos, 9 anos de escolaridade. Isso significa dizer que a maioria dos brasileiros abandonavam a escola, saíam da escola antes do ensino fundamental terminar. Isso também melhorou muito, né? Eu vou mostrar para vocês alguns dados, né? Abandono diminuiu, a repetência diminuiu, a escolaridade do brasileiro aumentou. É o ideal? Não é o ideal. Estamos no mesmo patamar dos países envolvidos? Não, estamos bem longe dos países envolvidos, mas dado o nosso ponto de partida, nós realmente tivemos avanços nos últimos anos, né? Eu diria que nos últimos 30 anos tivemos avanços. Mas como é que a gente sabia disso, afinal, né? O que a gente tinha, basicamente, eram os censos do IBGE. Vocês sabem que os censos eles ocorrem de 10 em 10 anos, né? E vejam que a cada 10 anos muita coisa acontece politicamente, socialmente falando, né? Economicamente falando, muita coisa acontece, muda muita coisa. Então, nós tínhamos esses censos do IBGE e algumas pesquisas amostrais, né? Acho que para entender isso é importante entender também o que é censo, o que é amostra, né? Eu sei que alguns de vocês sabem, outros ainda não se deram conta, né?
Quando a gente fala de censo, a gente fala de todo mundo, a gente fala de tudo, a gente fala do universo, né? O universo daquela população foi contemplado, então é censitário, é uma pesquisa censitária. Quando a gente fala de censo do IBGE, a gente está falando de todos os domicílios brasileiros que são investigados. Quando a gente fala de amostra, a gente está falando de uma parcela daquele universo, uma parcela daquele todo. Mas, estatisticamente falando, né, essa amostra, ela sendo calculada, ela pode ser representativa do todo, né? Os resultados que saírem a partir daquela amostra, elas podem ser projetadas para o todo. Então, são pesquisas muito importantes também, né? Do ponto de vista econômico, elas gastam menos dinheiro porque você só pesquisa uma parcela. Não pode ser qualquer pessoa, né? Isso não pode ser aleatório, essa amostra não pode ser aleatória, né? Uma amostra aleatória, ela não vai dar resultados que você possa projetar para o todo. Um bom exemplo disso, e eu acho que tem tudo a ver com o momento atual, é, por exemplo, a pesquisa de quando a gente faz aquelas pesquisas para saber quais são os candidatos que estão na frente, quais são os candidatos que estão em primeiro, segundo, terceiro lugar, quais vão para o segundo turno, se tais candidatos foram para o segundo turno e a votação fosse hoje, quem ganharia? Como é que essas pesquisas são feitas? Certamente elas não são censitárias, né? Senão vocês já teriam sido perguntados sobre isso 50 mil vezes, né? Por telefone ou na rua, enfim. Elas não são censitárias, né? Elas são por amostra. Então, às vezes, numa população de 7 milhões de habitantes, eu faço uma pesquisa com 2.000 pessoas e eu consigo projetar esse resultado, né? Como eu falei, não pode ser qualquer pessoa. Então, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu não posso ir só no Leblon e fazer uma pesquisa só no Leblon, né? Eu não posso ir só no Complexo da Maré e fazer uma pesquisa só no Complexo da Maré. Eu não posso ir só nas universidades e só entrevistar universitários para saber em quem que eles votariam, né? Porque não dá para fazer uma projeção a partir desses públicos muito específicos. Eu preciso, na verdade, preciso ter uma amostra representativa. Eu preciso que pessoas de diversos perfis, né? Quando eu estou falando de perfil, eu estou falando de cor, estou falando de nível socioeconômico, estou falando de escolaridade, estou falando de gênero, estou falando de faixa etária, estou falando de muitas coisas aí. Então, é preciso abarcar tudo isso na sua amostra. Então, voltando aqui para a questão da educação, né, era isso que nós tínhamos. Censos, né, do IBGE, que ocorrem de 10 em 10 anos, e algumas pesquisas amostrais. Às vezes anuais, às vezes bianuais, né, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, e aí tentando, então, coletar informações sobre isso que eu falei para vocês. Repetência, evasão, atraso escolar, né, que o termo correto é distorção idade séria, né, quantos anos aquele aluno está atrasado em relação à idade dele, né? Quantos anos ele já reprovou? A escolaridade do brasileiro, né? Então, a gente tinha essas informações. Mas a gente não tinha, efetivamente, para saber qualidade da educação, dos sistemas educacionais, a gente precisa saber, efetivamente, o que os alunos que estão matriculados, o que eles efetivamente estão aprendendo, né? Isso a gente ainda não tinha, né? Em larga escala, nós não tínhamos no Brasil. Então, os nossos indicadores de qualidade, eles não eram muito bons, né? Justamente porque a gente não tinha isso de maneira sistematizada, oficializada, né? Como política pública, esse tipo de informação, né? De coleta de informação. Mas a gente sabia que a qualidade era ruim, né? Era algo até meio intuitivo, a gente sabia que era ruim, né? De vez em quando tinha uma avaliação comparativa e tal, a gente sabia, até comparando com outros países, né? Que o brasileiro tinha desvantagem, né? Nessa questão da escolaridade, da aprendizagem, tudo. Mas não tínhamos, de fato, informações mais precisas sobre isso. Então, a demanda era essa, a gente precisa democratizar o ensino. Primeira coisa é ampliar o acesso. Eu não posso falar de qualidade se eu tenho uma parcela da população fora da escola, né? Algumas pessoas acham que pode falar,
Mas o que adianta você ter um ensino de excelência, um ensino de qualidade excludente, né, para uma parcela só da população? Não é isso que a gente quer, né? Então, precisamos democratizar o acesso, precisamos democratizar a permanência, né? Não é só garantir a escola para todo mundo, né? E ter lá o dadozinho de matrículas e que todos os alunos, em algum momento, se matricularam na vida. Não, a gente precisa garantir a permanência, né? Esses alunos precisam se matricular, mas eles precisam frequentar. Eles precisam aprender e passar de ano. Porque o aluno que começa a reprovar, ele vai sair. Então, ele vai abandonar. Em algum momento, ele vai abandonar. Então, a gente não está garantindo a permanência desse aluno, né? Então, precisamos de políticas de acesso, de permanência e de sucesso escolar, e de aprendizagem, e de qualidade, né? Então, precisamos garantir que o aluno entra, que o aluno frequente, que o aluno aprenda, passe de ano, né? E que ele possa ter sucesso escolar, uma trajetória escolar bem-sucedida. Então, isso começa até a surgir nas leis brasileiras, né? A própria Constituição Federal de 88 já entra essa necessidade dos governos coletarem dados com frequência, né? Com rigor, sobre os sistemas educacionais brasileiros. E depois isso entra com mais detalhe ainda na Lei de Diretrizes e Bases de 1996. Né? Então, eu estou citando aí a última LDB que nós temos e a última Constituição Federal que nós temos. Então, lá eles vão falar, né, que é incumbência da União, ou seja, do governo federal, coletar, analisar e divulgar informações a respeito dos sistemas educacionais. Divulgação como um meio também de ser transparente, né? Porque, afinal de contas, quem sustenta a educação pública são os nossos impostos, somos nós, né? Agora, vocês imaginam isso na década de 80, né? A gente pagando imposto e não tendo nem vaga para todo mundo na escola. Então, daí que começam as primeiras iniciativas, né, de avaliação em larga escala, né? Como eu falei, os primeiros testes na década de 80, né? Tem um experimento, acho que a gente pode chamar de experimento, né? São coisas experimentais. Na década de 80, que foi chamada de Edu Rural, que pegava justamente alguns estados do Nordeste, especificamente o meio rural, e assim começou um pré-teste, né? Vamos aplicar aqui uma avaliação em larga escala nessa região. Os resultados, vocês já podem imaginar, né? A gente pega justamente uma das regiões mais pobres, né, mais problemáticas do Brasil, ainda por cima o meio rural, na década de 80. Né? Os resultados foram sofríveis. Mas foi daí foi a partir dessa experiência que isso se expandiu para todo o Brasil. E aí, efetivamente, a gente começou a avaliar o que os alunos estavam aprendendo, o que os professores estavam ensinando nas escolas de todo o Brasil, né? Ampliou para o território nacional todo. Isso já em 1990, né? Em 1990 é que isso se amplia e aí a gente conhece bem, né? Que é o SAEB, né? Que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? E aí, oficialmente, se instala essa política pública de avaliação nacional, que é o SAEB. Tá? Como é que essas avaliações ocorrem? Por que elas se chamam avaliações externas, né? Acho que isso a gente já falou um pouco também ao longo do curso, né? Em alguns vídeos. Bom, essas avaliações, elas não são elaboradas pelos professores das escolas. Elas são elaboradas externamente por equipes de especialistas, né? Que estão pensando, bom, eu vou avaliar que ano? É a quarta série, antiga quarta série, né? Naquela época se falava quarta série, não quinto ano. Eu vou avaliar a quarta série, eu vou avaliar a oitava série, eu vou avaliar a terceira série do ensino médio. O que esses alunos dessa idade, desse ano de escolaridade, o que eles precisam saber? O que eles já precisariam saber, né? Então, começa assim, né? Pensando nessa questão curricular, né? E essa equipe de especialistas elaborando essas avaliações. Essa equipe de especialistas também formada por professores das escolas da educação básica, também formada por professores do ensino fundamental de todas as áreas,
e do ensino médio também. Então, ela é elaborada externamente, né? Ela também é corrigida externamente, né? Vamos pensar aqui na ordem, né? Ela é elaborada, ela chega na escola, são fiscais externos que aplicam, não são os professores das escolas. Elas são corrigidas também fora da escola, não são os professores da escola que corrigem, e elas são o que a gente chama de padronizadas, né? Os alunos brasileiros, né, no caso dessa avaliação nacional que é o SAEB, os alunos brasileiros fazem a mesma prova, tá? Já falamos um pouco, né, dos problemas que isso pode vir a causar, né? Hoje em dia eu acredito que nem tanto, porque isso já foi se corrigindo, né? A gente está falando de 1990, né? A gente está falando de 30 anos atrás. Mas e um detalhe, normalmente múltipla escolha, né? As questões são de múltipla escolha. Porque isso facilita a correção, né? Por leitor, né? Do cartão resposta. Isso facilita. Imagina você corrigir avaliações de alunos do Brasil inteiro, né? Para ser mais rápido, para ser mais... para que esse resultado apareça mais rápido, o ideal é que seja múltipla escolha, porque é a máquina que corrige, né? Não é uma pessoa que corrige. Bom, isso tudo é muito passível de críticas, né? A gente também vai discutir isso, não só nessa semana, como na outra, né? Mas é possível avaliar a qualidade da educação por meio de avaliações de múltipla escolha? Avaliações padronizadas? Avaliações que não são feitas pela escola? Avaliações que não são corrigidas pela escola, né? Então, isso tudo a gente vai ainda discutir bastante a respeito. Mas é uma metodologia, né, encontrada para que isso seja feito em larga escala. A gente não pode transpor o raciocínio da avaliação da aprendizagem, que é aquela coisa individualizada, aquele acompanhamento individualizado, né, de cada aluno, aquela avaliação feita pensando, né, pensando especificamente naquele aluno, naquela turma, naquela escola. Não dá para fazer isso em larga escala, né, porque a gente está falando do Brasil inteiro. E também o Brasil não inventou isso não, né? Isso, os outros países já faziam isso antes do Brasil, né? A maioria deles até se consolidou também na mesma época, né? Anos 80, anos 90, mas isso já era feito por outros países, né? Essa avaliação em larga escala das redes de ensino. Então, não é uma avaliação individualizada, não é uma avaliação da aprendizagem do aluno, é uma avaliação coletiva, em larga escala, né, tentando ter um diagnóstico mais amplo do que afinal é ensinado e aprendido nas escolas brasileiras. Como elas chegam, né, nos anos 90, né, final dos anos 80 e início dos anos 90, naturalmente elas chegam junto com as políticas neoliberais. Isso também é foco de crítica e isso também tem todo um ramo de discussão sobre isso. Né? Elas chegam com as políticas neoliberais e as políticas neoliberais são bastante criticadas, né, por serem políticas que, apesar de ser voltada para o público, ela tem uma lógica do privado, né? Ela tem uma lógica da eficiência, tem um foco nos resultados, né? Tem a questão da competitividade também por trás, né? Sempre algo pensado como que a competitividade pode melhorar os serviços públicos, né? Então, como que a competitividade pode melhorar o trabalho que as escolas fazem. Então, claro que isso tudo, de alguma maneira, influencia, sim, todas as políticas nesse momento, né? Inclusive das avaliações externas de qualidade. Portanto, são, sim, políticas, a princípio, financiadas por órgãos como o Banco Mundial, né? O Fundo Monetário Internacional. Existe, sim, uma espécie de... Eles emprestam dinheiro para os países para que os países implementem determinados modelos de política pública, né, visando criar um mercado consumidor, enfim, que é o que sustenta o capitalismo, né? Mas, por outro lado, existe uma série de consequências
que no caso do Brasil, que é um país muito, muito subdesenvolvido naquela época, né, ajudou a melhorar, né, como, por exemplo, ter colocado as crianças em idade obrigatória na escola, ter aumentado a escolaridade do brasileiro, né, então, em alguma medida, tem prós e contras aí, né? Eu não vou entrar nessa discussão, porque essa discussão é imensa, né? É uma discussão muito mais política, né? Muito mais para a questão da política educacional mais geral, mas não dá para falar de avaliação externa e não falar desse contexto, né? Seria até incoerente. Bom, tendo feito essa enorme introdução, mas que eu acho que é fundamental, porque a gente precisa, eu acho que tudo a gente precisa entender origem histórico para entender por que que é assim atualmente, né? Eu vou então começar a falar e mostrar alguns dados do SAEB, que é justamente essa primeira, esse primeiro grande sistema de avaliação nacional da qualidade, né? E ele existe até hoje, né? O SAEB ainda existe, né? Inclusive, esse ano, o slogan dele é SAEB 30 anos, né? Justamente porque, qual é o histórico político brasileiro, né? A gente tem uma história de das políticas oscilarem, né? É uma espécie de, alguns autores vão falar de política zigue-zague, né? Você entra um presidente, ele implementa uma série de políticas. Entra outro presidente, ele quer apagar a marca da gestão anterior, então ele vai e acaba com aquelas políticas e começa outras sem nem se preocupar em fazer uma avaliação do que você pode aproveitar ali, o que deu certo ali, né? E é nisso, né, o dinheiro público vai embora, né? Isso é muito comum, especialmente nas prefeituras, especialmente nos governos estaduais, né? Isso é muito comum. Então, o SAEB ter durado, né, estar durando 30 anos, né? E o governo federal já ter mudado, né, tantos presidentes, tantos partidos, tantas ideologias, e ainda assim ele se mantém, né? No mínimo, algo para a gente perceber a importância desse tipo de política, né? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, para a gente começar a falar um pouco do SAEB, tá? Como eu falei para vocês, ele surge em 1990, né? A partir de alguns pretextos. Como é que ele era feito, né? Bianual, ou seja, de 2 em 2 anos, amostral, lembrem da discussão amostra do censo, então não era uma avaliação censitária, não eram todas as escolas que faziam, era calculado, né, quais escolas deveriam fazer para que esse resultado pudesse representar o Brasil. Teste de português e matemática, né, então não é, isso até hoje, né, não são todas as disciplinas que fazem, assim como não é todo o conteúdo de língua portuguesa e todo o conteúdo de matemática, também não, né? Em português é leitura, interpretação de texto, em matemática o foco é a resolução de problemas. Então, mais para frente, acho que não hoje, mas talvez na semana que vem, a gente vai falar um pouco também dos impactos disso, né? Dessa restrição, né, curricular dessas avaliações. A princípio, né, ele era aplicado, então, na 4ª série, 8ª série e 3ª série do ensino médio, né? Aqui no slide, a nomenclatura está atual, que é 5º ano, 9º ano e 3º ano do ensino médio. Por que esses anos, especificamente? Vocês já devem ter percebido que são os últimos anos das etapas, né? Então, o 5º ano é o último ano da primeira etapa do fundamental, o 9º ano é o último ano da 2ª etapa do fundamental e o 3º ano do ensino médio é o último ano do ensino médio regular. Não era só o desempenho em português e matemática que era coletado, mas também havia questionários, os chamados questionários contextuais de nível socioeconômico dos alunos, das condições da escola, do gestor, do perfil do perfil dos professores, né? Isso também já existia, né? E o SAEB, por ele ser amostral, a limitação dele é que os resultados iam somente por... Eles só chegavam no nível das regiões. Então, eu não conseguia saber, por exemplo, como é que estava o estado do Rio de Janeiro, no SAEB, ou como é que estava a cidade de Niterói.
no SAEB. A gente só conseguia saber a região sudeste. É um avanço, porque a gente não tinha nada detalhado a esse ponto, né? Mas, ainda assim, né, há muitas diferenças e desigualdades entre cada região, né? Dizer que, então o Sudeste tem tal resultado no SAEB não me ajuda a entender como o meu estado está ali, naquele contexto, como a minha cidade está naquele contexto, e muito menos como a minha escola. Veja que isso chega na escola, por isso até isso justificava, inclusive, a indiferença, né? Tá, e daí? Que a região Sudeste está assim. Isso não me ajuda a entender a minha escola, isso não me ajuda a entender a minha rede de ensino, né? Embora o SAEB tenha sido criado em 1990, a gente só tem dados evolutivos do SAEB a partir de 95, porque antes de 95, a metodologia utilizada era a teoria clássica dos testes, que é uma teoria mais... não vou entrar em detalhes, porque não é o foco e a gente não tem tempo, mas é algo mais antigo e algo muito utilizado para a lógica escolar da avaliação da aprendizagem, aquela escala 0 a 10, 0 a 100, né? E a partir de 95, você tem uma nova metodologia muito mais sofisticada e muito mais adequada para avaliações de larga escala, que é a teoria de resposta ao item, que vocês já devem ter ouvido falar, porque é o que embasa as provas do Enem, por exemplo, né? Então, quem já fez Enem provavelmente já ouviu falar da teoria de resposta ao item, que é uma teoria bastante complexa, difícil de entender, mas o que eu posso dizer para vocês é que não tem uma lógica escolar por trás dessas avaliações, no sentido de que essas avaliações elas não precisam valer de 0 a 10, de 0 a 100, tem escalas de proficiência que eu vou falar mais à frente, com pontuações completamente diferentes dessa lógica 0 a 10. O nível de dificuldade entra com peso importante aí, né, nível de dificuldade de cada questão. E é uma metodologia também muito interessante porque ela consegue calcular a probabilidade do aluno ter acertado porque sabe ou porque chutou, né? Mas isso depende de todo o encadeamento daquela avaliação, né? De todo o encadeamento das questões que estão dentro daquela avaliação. Quando a gente fala que a avaliação externa é padronizada e, portanto, todos os alunos respondem a mesma prova, com a implementação da teoria de resposta ao item, a prova não é necessariamente a mesma. Eu não vou responder, o aluno lá no Acre, ele não vai responder necessariamente a mesma questão aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Quando a gente chama de padronizado, a gente está querendo dizer que as questões, elas têm o mesmo nível de dificuldade, elas têm o mesmo padrão, né? Mas não são necessariamente a mesma questão. Então, a teoria de resposta ao item, ela permite a comparação de um ano para outro, né? Então, se o SAEB ele é de 2 em 2 anos, e em 95 entrou a teoria de resposta ao item, eu consigo saber 95, 97, 99, né? Como é que está indo essa evolução, né? Desse desempenho dos alunos brasileiros, tá? Então, eu trouxe para vocês, aí, por exemplo, é de 95 a 2007, tá? O desempenho no 5º ano em língua portuguesa. E aí nós temos cada cor é uma região do Brasil, lembrem que o SAEB só dava resultados por região, e o Brasil, que é essa linha azul escura aqui, né, a média nacional. Tá? O que a gente tem aqui? O Brasil, por ser a média, está justamente bem no meio. Quais são as regiões que estão melhor posicionadas nesse gráfico, portanto, com resultados de desempenho melhor em língua portuguesa no 5º ano? Região Sul e região Sudeste. Nenhuma surpresa, né? As piores regiões, então, seria aqui, ó, Nordeste, amarelo, e Norte. Também nenhuma surpresa, né? E a região Centro-Oeste aí também, próximo à média nacional. O que chama atenção nesse gráfico? De 95
a 99, há uma queda, né, de desempenho, uma queda de desempenho, né? E não é uma queda insignificante, é uma queda importante, relevante, uma queda brusca, uma queda significativa. E depois de 99 começa a melhorar, uma tendência de melhora, né? Mas essa tendência de melhora até 2007, ela não é no mesmo ritmo da queda, né? Então há algumas explicações possíveis para essa queda, né? Uma das explicações é que, justamente como eu falei, no momento onde o ensino fundamental se universaliza. Então, isso significa que, se todas as crianças passaram a frequentar a escola, quais eram as crianças que estão na escola agora e que não estavam antes? As mais pobres. Aquelas cujas famílias não têm escolaridade, às vezes são analfabetas. Aquelas crianças que têm mais dificuldade de acessar a escola, moram mais longe, moram em lugares de vulnerabilidade, enfim. Essas crianças entram na escola e passam a fazer essas avaliações. Então, é natural que haja uma queda da qualidade, porque são crianças que, por terem toda, né, essa trajetória de dificuldades, elas não vão entrar na escola já com excelente desempenho, né? Então, isso puxaria a média do desempenho para baixo. E depois de alguns anos, né, vamos dizer, depois de 5, 6 anos, o sistema educacional meio que se acomoda, né, meio que se adequa a essa demanda, né? Todo mundo meio que se acostuma, né? As escolas, os professores, porque os professores também não estavam acostumados com essa demanda, né? Os professores tinham menos alunos por turma e passam a ter mais alunos por turma. Então, isso tudo, até, né, isso se acomodar e todo mundo se acostumar um pouco, demora um pouquinho. E depois o ritmo de melhora volta, só que não tanto quanto aquele, né? E aqui também o desempenho em língua portuguesa, só que para o 9º ano, né, a tendência é parecida, né? Tendência parecida. Aqui, para vocês terem uma ideia de como é que era a repetência no Brasil, né? Em 1981, por exemplo, a taxa de repetência era de 35%. Então, no ensino fundamental. Então, vamos dizer, 35% dos alunos do ensino fundamental reprovavam, né, em algum momento. Essa taxa, né, quase metade, essa taxa ela é altíssima, ela é considerada altíssima, né? O Brasil sempre foi um dos países que mais reprovam no mundo, né? E continua sendo, embora essa taxa já tenha caído bastante. Como vocês estão vendo aqui, então, aqui 81, tá vendo? 35%. Ao longo dos anos, já que a taxa vai caindo, né? A taxa vai caindo. E em 2001, aí aqui tem uma estagnada, né? Em 2001, ela para em mais ou menos de 20%. É uma melhora significativa, né? Porque a gente entende que se os alunos estão reprovando menos, é porque eles estão aprendendo mais, né? Essa seria a relação mais direta. Mas também não é só isso que explica essa melhora, né? Vocês já devem ter ouvido falar das políticas de aprovação automática, né? São políticas que, de alguma maneira, criam mecanismos para que a escola não possa reprovar os alunos, né? Especialmente nos primeiros anos de escolaridade, ali perto da alfabetização, naqueles 3 primeiros anos onde a alfabetização está se consolidando, né? Então, é claro que essas políticas que impedem as escolas de reprovar os alunos vão forçar uma queda nessa taxa de repetência. Mas não é só isso. Claro que também tem alunos que estão aprendendo mais e, por isso, estão passando de ano e a taxa também cai. Por que essas políticas existem, né? Porque existem 1 milhão de estudos no mundo todo mostrando que a reprovação é a pior coisa que pode acontecer na trajetória de um aluno. Embora a gente ache que ele precisa reprovar para aprender, na verdade, o que os estudos mostram é que a probabilidade dele aprender diminui quando ele é reprovado. Diminui mais ainda quando ele é reprovado nos primeiros anos de escolaridade, né? Então, por isso que até hoje tem políticas
né, que você não pode reprovar no primeiro ciclo, né, você não pode reprovar no ciclo de alfabetização, aqueles 3, 4 anos ali, não pode reprovar, porque isso desestimula, né, e você aumenta as chances daquela trajetória escolar ser irregular, né, ser problemática. Eu vou mostrar para vocês depois mais à frente, mas atualmente, vocês veem aqui, 2001, né? Está muito defasado aí, 20 anos. Mas atualmente essa taxa de reprovação no Brasil, ela está em torno de 9%. Vou mostrar mais à frente. Tá bom, e o que isso significa então, né? O que isso significa, vou voltar um pouquinho para o gráfico, o que isso significa aí entre 95 e 2007, essa queda, depois essa melhora, em termos de aprendizado de conteúdos que estão ou não sendo aprendidos, né? Durante esse período, né, de 95 a 2007, mais de 50% dos alunos não tinham alcançado as habilidades adequadas à idade séria, né? Então, a gente finalmente tem informações mais precisas de que a qualidade é ruim e de que os alunos não aprendem bem na escola, né? Não é só intuitivo, né? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês, se a gente for lá nas matrizes curriculares, né, nas matrizes de referência do SAEB, trouxe alguns exemplos do que um aluno do 5º ano deveria saber em matemática, e o SAEB mostrou que a maioria não sabe. Por exemplo, reconhecer o gráfico de colunas correspondente a dados apresentados de forma textual, resolver problemas envolvendo o cálculo de conversão de medidas de tempo, de temperatura, comprimento e capacidade. Então, são alunos que já deveriam saber isso, mas não sabem, a maioria deles. Em língua portuguesa, distinguir o sentido metafórico do literal de uma expressão, localizar a informação principal num texto, tá? Isso é uma lista imensa, tá? Eu trouxe aqui 4 exemplos só, para a gente não se alongar muito, só para vocês terem uma ideia. E no 9º ano, né? Um aluno de 9º ano, a maioria dos alunos do 9º ano, o que o SAEB revelou? Em matemática, eles deveriam saber reconhecer as diferentes representações decimais em número fracionário, identificando suas ordens, décimos, centésimos, milésimos, e analisar gráficos de colunas representando diversas variáveis, comparando o seu crescimento. Então, aquele gráfico que eu mostrei para vocês, um aluno de 9º ano já deveria saber interpretar, né? Entre 95 e 2007, a maioria dos alunos de 9º ano não saberiam, né? Em língua portuguesa, identificar efeitos de sentido decorrentes do uso de aspas. Então, coloquei aspas numa palavra no meio do texto, o aluno já não entende, né? Reconhecer as intenções do uso de gírias e expressões coloquiais. Coloquei gírias ou expressões coloquiais no texto, o aluno não consegue compreender, um aluno de 9º ano não consegue compreender, e já é para saber compreender. Antes de falar da Prova Brasil, então, eu acabei esquecendo de comentar. O SAEB, esse SAEB, né, que até mais ou menos 2005, porque a Prova Brasil é um marco, né, ele é considerado a primeira geração de avaliação externa no Brasil, tá? Vou falar rapidamente, porque depois isso a gente também vai aprofundar depois. O SAEB é uma avaliação, de fato, distante da realidade das escolas. Como eu falei, ela só vai até o nível das regiões. Por ela ser distante, ela causa indiferença. Então, ela não tem um impacto significativo na gestão das redes, né, públicas de ensino, na gestão das escolas, né, muito menos no trabalho docente. Então, por ela ter esse baixo impacto, né, e por ela ser também, né, o primeiro experimento aí, ela é considerada a primeira geração da avaliação externa no Brasil. Quando, em 2005, surge a Prova Brasil, né, aí a coisa já muda de figura, né, e aí já podemos passar para uma segunda geração. Por quê? A Prova Brasil ela vai permitir que os resultados cheguem até o nível da escola. Então, ela vai chegar no nível do estado, no nível das cidades e no nível da escola. E aí, o impacto na gestão das redes das escolas é muito maior, né? A indiferença cai, porque aí
acaba tendo mais visibilidade, né, esses resultados, e, portanto, o impacto aumenta. Então, aí sendo considerado a segunda geração das avaliações externas. A Prova Brasil, ela não substitui o SAEB, tá? A Prova Brasil, ela faz parte do SAEB, o SAEB continua existindo, só que ele incorpora a Prova Brasil. E por que a Prova Brasil é um marco na história do SAEB, né? Porque é uma avaliação censitária, não é uma avaliação amostral. Aí sim, todas as escolas que tenham, se não me engano, no mínimo 20 alunos matriculados no 5º ano, no 9º ano, do Brasil, vão fazer a Prova Brasil, né? Seja área urbana, área rural, vão fazer, tá? A Prova Brasil também é chamada de ANRESC, né? Chamada de ANRESC, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Tá? Tem 2 nomes para a mesma coisa. A estrutura dela é super parecida com o SAEB antigo, da primeira geração. Ela também ocorre de 2 em 2 anos, não é mais amostral, é censitária. O que é avaliado? Continua sendo leitura e resolução de problemas. As séries avaliadas 5º e 9º ano do ensino fundamental, aí sai o ensino médio, sai do âmbito da Prova Brasil, mas não sai do âmbito do SAEB. Você já vai entender por quê. Também é aplicado o questionário de nível socioeconômico dos alunos, das condições da escola, dos profissionais, etc., os questionários contextuais, e os resultados agora no nível da escola. Tá? Continua com a teoria de resposta ao item até hoje. O primeiro resultado da Prova Brasil é melhor que 2003, mas ainda pior que 1995. Então, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A Prova Brasil surge aqui, né, 2005. O resultado dela é melhor que 2003, tá? Mas ainda é pior que 95. É isso que esse gráfico está mostrando aqui. Tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar é que essas avaliações, elas ocorrem nos últimos anos das etapas, mas elas não avaliam só, por exemplo, o 5º ano vai fazer a avaliação. Ela não está avaliando só o que o aluno do 5º ano deveria saber, ou só o 5º ano. Na verdade, é uma avaliação que vai avaliar a etapa inteira, tá? Mas, por uma questão até enfim, de economia, eu não vou aplicar para alunos de todos os anos do Brasil inteiro. Eu pego e aplico só nos últimos anos. Aí, assim, a Prova Brasil, ela gera um índice, que é o IDEB, que vocês também certamente já ouviram falar, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, vou falar um pouquinho mais à frente. É justamente o IDEB que permite que o resultado chegue até o nível da escola. Em 2013, passamos a ter a ANA também, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, que também já foi comentada nos nossos vídeos. Que é uma avaliação voltada em larga escala para saber se os alunos, como anda a alfabetização dos alunos no Brasil, né? A alfabetização sempre teve um peso muito grande, né? E continua tendo, porque um aluno que não é bem alfabetizado, a trajetória dele está comprometida, né? Então, tem sim um esforço, um comprometimento maior com esses primeiros anos de escolaridade com a alfabetização, embora a gente só tenha tido uma avaliação em 2013. Essa avaliação censitária, né? Vejam que o fato de ser censitário é super importante aí no avanço desse diagnóstico da qualidade. Ela é aplicada ao 3º ano do ensino fundamental, mesma coisa, questionários contextuais, o que avalia? Os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa e alfabetização matemática. Só um detalhe, né? Quando a gente está falando que essas avaliações avaliam qualidade, né? Novamente, isso é bastante polêmico, né? Porque a gente sabe que qualidade não é só esses aspectos que essas avaliações conseguem captar. A gente sabe disso, né? Mas é uma maneira genérica de falar, né? Que elas avaliam qualidade, porque o que elas avaliam estão dentro do escopo, né, do âmbito do que a gente considera como qualidade, né?
elas ajudam a entender um pouco como anda a qualidade, mas a gente não pode entender esses resultados como um retrato fiel da qualidade, porque essas avaliações não pegam todos os aspectos referentes à qualidade, né? Isso está muito claro. Então, só fazendo essa observação, né, porque isso também é alvo de bastante crítica, né? Essas avaliações não avaliam qualidade, né? Realmente, elas não são um retrato fiel da qualidade, mas elas ajudam a entender a qualidade, né? Eu acho que, voltando um pouco para o texto da avaliação institucional, acho que é isso que as autoras estão querendo dizer, né? Você precisa contextualizar esses dados com dados mais micro da escola, né? Com os dados da avaliação da aprendizagem dos alunos daquela escola, com os dados da avaliação institucional que deveria ser feito naquela escola. Aí sim você consegue ter um diagnóstico mais rico, né, da qualidade daquela escola ou daquela rede de ensino, tá? Por que eu botei a Provinha Brasil aqui, tá? Quando a gente fala de Prova Brasil, a gente lembra de Provinha Brasil também, porque já ouvimos falar na Provinha Brasil, né? A Provinha Brasil, ela, ela é elaborada externamente, mas ela não tem essa característica de avaliação externa de qualidade como essas que a gente tem falado, porque ela, na verdade, ela também avalia a alfabetização, ela é até mais antiga do que a ANA. Mas a Provinha Brasil, ela é disponibilizada pelo governo federal como uma ajuda, como uma ferramenta pedagógica, né? Para que as escolas que quiserem, né, ela é por adesão, né, as escolas que quiserem aplicar nos seus alunos, para terem uma ideia, né, se aquela escola está dentro do que se espera, se os alunos daquela escola estão dentro do que se espera para o nível de alfabetização. Então, a Provinha Brasil, por exemplo, apesar de ser elaborada externamente, ela é corrigida pela própria escola, tá? E aí o próprio professor já faz ali um diagnóstico. Então, ela não tem esse caráter externo de avaliação de qualidade. Aí vocês podem perguntar, poxa, então por que a ANA não é assim? Por que a Prova Brasil não é assim? Por que o SAEB da primeira geração não era assim? Qual que é o problema dos professores aplicarem e corrigirem as próprias provas, né? As provas que são elaboradas externamente? A questão, gente, é que se você quer fazer uma avaliação da qualidade daquele lugar, você não pode deixar que os agentes avaliados se avaliem. Veja bem, se a gente for pensar, eu quero avaliar a Polícia Militar do Rio de Janeiro, tá? Eu vou implementar uma política pública de avaliação da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Eu vou deixar que eles se avaliem? Eu vou deixar que eles elaborem o instrumento, que eles mesmos vão responder, que eles corrijam, enfim, que eles divulguem aquele resultado, né? Ou eu posso falar de uma empresa, por exemplo, né? Eu quero avaliar o serviço da Claro, tá? O serviço da Claro tem qualidade, né? Eu vou deixar que a Claro se avalie e me diga qual é a qualidade que ela tem, né? Isso tem problemas éticos aí, né? Então, o ideal é que essa avaliação seja imparcial e que não tenha interferência dos agentes avaliados. Então, quem é que está sendo avaliado com uma avaliação dessa, né? Como o SAEB, por exemplo? Não é só o desempenho das crianças, mas também dos professores. Afinal de contas, o que as crianças aprendem tem a ver com o que os professores ensinam, né? Então, não faz muito sentido a gente deixar que eles corrijam e que eles divulguem esse resultado, né? Porque a gente está trabalhando com seres humanos e onde tem seres humanos tem possibilidade de fraude, né? Enfim, como acontece, ainda assim acontece, né? Mesmo tomando todos os cuidados, acontece. A gente provavelmente vai ver isso na aula que vem. Então, vamos lá. Quando eu falei para vocês, né, voltando aqui um pouquinho, na Prova Brasil, sai ensino médio, estou vendo o terceiro ano do ensino médio, sai aqui, a Prova Brasil não avalia ensino médio, mas o SAEB continua avaliando ensino médio por essa avaliação aqui, ó, chamada ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica. Só que a ANEB,
Até 2017, ela se manteve amostral. Somente em 2017 é que o ensino médio foi avaliado de maneira censitária. Então, vejam que é bem recente. No ensino médio, por exemplo, nós não tínhamos resultados por escola até 2017, tá? O que a gente tinha eram projeções. Bom, e então o SAEB, ele era constituído assim, tá vendo? A NEB, a Prova Brasil e a ANA, né? Ano passado, esses nomes sumiram, tá? Não existe mais a ANA, não existe mais Prova Brasil, não existe mais a NEB. Mas só sumiu o nome, porque o que elas são, o que essas avaliações são e como elas operam, isso continua existindo. Só que o governo optou por chamar tudo de SAEB, tá? Então, agora a gente fala SAEB e estamos falando de tudo, de avaliação da alfabetização, do ensino fundamental e do ensino médio. Aí o IDEB, que é gerado, então, pela Prova Brasil, pelo SAEB, porque Prova Brasil não existe mais. O que é o IDEB? É um índice que tenta medir desempenho, tenta equilibrar a questão do desempenho, né, em leitura e resolução de problemas dos alunos, e, ao mesmo tempo, o que a gente chama de rendimento ou fluxo escolar, que é justamente as taxas de aprovação e evasão. Qual é o IDEB ideal? O IDEB ideal seria o IDEB 6, né? Isso está lá em 2007, o Plano de Desenvolvimento da Educação colocou isso como uma meta, né? O IDEB ideal é o IDEB acima de 6, na verdade, né? Acima de 6 é o IDEB ideal. Por quê? Um IDEB acima de 6 significa que os alunos estão aprendendo satisfatoriamente e, em função disso, estão sendo aprovados, né? Não estão reprovando de ano. Como eu falei, né, em função do IDEB, nós temos resultados aí por escola, hoje em dia. E existem as metas, né? A partir do momento que se criou a Prova Brasil e o IDEB, foi feito um cálculo de metas para o Brasil, no 5º ano, no 9º ano do ensino médio. Foi calculado para cada estado uma meta também, 5º ano, 9º ano, ensino médio, para cada estado, para cada município e para cada escola pública. Então, e essas metas são por ano, vou mostrar para vocês na tabela aqui. Essas metas não são as mesmas para todo mundo, né? Essas metas foram calculadas a partir do ponto de partida de cada um desses que eu falei para vocês, né? O Brasil está começando de onde? O estado do Rio de Janeiro está começando de onde? O estado de Minas Gerais está começando de onde? A escola X está começando de onde? Então, as metas elas são calculadas a partir deste ponto de partida. Não é uma meta só. Isso é uma coisa que confunde muito. Às vezes a pessoa acha, a meta é 6 para todo mundo, mas um já está com 5,5 e o outro está com 2. O que está com 2 não se exige que ele consiga pular para 6 em 2 anos, em 4 anos, em 6 anos. Esse cálculo é gradual, vou mostrar para vocês. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Olha só. Aqui é o seguinte, aqui a gente tem, tá vendo? Aqui é para o Brasil, 5º ano, anos iniciais, tá vendo? Do ensino fundamental, então é 5º ano. Aqui, essa primeira linha é a média do Brasil como um todo, tá? E aqui é só redes estaduais, só redes municipais, perdão, e redes privadas e a escola pública como um todo, tá? Eu não vou me ater a isso aqui. Isso aqui depois vocês podem pausar o vídeo e analisar, ou isso também está no portal IDEB, no site do MEC. Vocês também podem consultar, inclusive por escola. Vamos aqui analisar o Brasil, tá? Olha só, o Brasil começa em 2005, no 5º ano, com o IDEB 3,8, tá? Qual era a meta para 2007? 3,9. O que o Brasil conseguiu? 4,2. Então, ele superou a meta, por isso que está em verde, tá? Dito isso, vocês vão ver que o Brasil, a cada avaliação do SAEB, ele consegue alcançar a meta até 2019.
Atualizei esses dados para vocês agora, porque esses dados saíram em setembro. Os dados de 2019 saíram em setembro. Então, o Brasil aqui, ó, tá vendo? 5,9 em 2019, partiu de 3,8 em 2005. É um resultado bom, né? Até porque a meta era 6 para 2021 aqui, ó. Né? E é muito provável que a gente chegue à meta, né? Que a gente consiga a meta. Aqui os anos finais. Só um detalhe aqui, ó, que isso aqui chama atenção, né? Se a gente for ver, nos anos iniciais, todo mundo bate as metas em todos os anos, exceto as escolas privadas. Isso é normal, porque se vocês forem reparar, as escolas privadas, elas já começam em 2005 com a meta que as escolas, em geral, as escolas públicas e as escolas brasileiras em geral, tinham que ter em 2022, né? Que é 5,96 aqui, ó. Tá? Quanto mais alto o IDEB de uma escola, ou de uma cidade, ou de um estado, mais dificuldade ele tem para elevar esse IDEB. Tá? Então, embora venha melhorando, todo mundo vem melhorando, inclusive a rede privada. Tá? Ela vem melhorando, ela só não está alcançando as metas. Nos anos, perdão, nos anos finais, ou seja, no nono ano, o Brasil só conseguiu alcançar a meta até 2011. Isso é um dado preocupante, né? Então, já tem praticamente quase 10 anos que o Brasil não bate as metas. Mas vem melhorando, tá? Estou vendo aqui que vem melhorando, mas não bate as metas. Vou passar para o ensino médio aqui, senão a gente vai ficar um século aqui. E o ensino médio também preocupante. Também não alcança, o ensino médio é muito mais preocupante, porque o ensino médio, ele não alcança as metas desde 2011, e além disso, ele não vem melhorando significativamente, né? A gente pode ver aqui, ó, praticamente estagnado. Praticamente, ó, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,7, 3,7, 3,8, praticamente estagnado, né? Tem uma melhora aqui em 2019, né? Agora no último ano. Mas, assim, ensino médio, praticamente, desde o início dessa medição do IDEB, ele não vem melhorando. Aqui eu trouxe para vocês, ó, a taxa de reprovação atual. Quer dizer, não é tão atual assim, ela é de 2018. Né? Certamente nós já temos alguma taxa mais atual, mas não deve ter mudado muito, tá? Como eu falei, é uma avalanche de dados, né, que a gente fica todo ano tentando acompanhar, porque senão a gente fica muito defasado, né? Então, aqui, 9,2 é a taxa de reprovação atual. Eu gosto desse gráfico aqui de 2018, dessa pesquisa aqui de 2018, é uma pesquisa da Unicef, tá vendo? Mas com dados do INEP, ou seja, com os dados que as políticas brasileiras de avaliação vêm coletando, né? Eu gosto desse gráfico porque ele mostra as desigualdades, né? Se na média o brasileiro reprova está em 9%, né, o índice de reprovação no Brasil, tem uma questão racial aí de cor, né, por exemplo. Os que se declaram pretos, olha como é que sobe, né? Eles são, no Brasil, os que mais reprovam. O que também não é surpresa, infelizmente não é surpresa. A gente sabe dos privilégios, né, dos brancos, aqui os brancos são os que menos reprovam, a gente sabe dos privilégios dos brancos e sabe das desvantagens, né, dos pretos no Brasil. Indígenas são os segundos que mais reprovam, né? Enfim, um terceiro pardo, mas então, mostra uma desigualdade no sentido da reprovação. Isso significa uma desigualdade também de aprendizagem, de desempenho, né? Porque se eles estão reprovando mais, é porque eles estão aprendendo menos, né? Então, temos um sistema desigual aí. Aqui, gente, não se assuste não, que eu não vou falar dado por dado, né? Mas aqui é só para vocês saberem que é possível pegar por estado. Isso vocês conseguem também no portal IDEB. São dados públicos, vocês podem ir lá consultar.
Aqui eu não botei as metas, até porque não caberia nessa tabela imensa, mas eu botei os IDEBs de 2005 a 2019 também atualizados para cada estado. O que eu quero chamar a atenção aqui? É quinto ano, tá? Anos iniciais. O que eu quero chamar a atenção aqui é que, de maneira geral, todos os estados têm melhorado, todos. A maioria batendo todas as metas, né? Você tem aqui, quem que não vem batendo metas desde 2011? Amapá, Rio de Janeiro e Sergipe, né? São os que não vem batendo metas desde 2011, mas vem melhorando, tá? Aqui, ó, Rio de Janeiro, por exemplo, não bate metas, mas 4.9, 5.2, 5.3, 5.4. Está abaixo da média nacional, né? A média nacional eu mostrei para vocês, está em 5.9 atualmente, e o Rio de Janeiro aqui está 5.4. O estado do Rio de Janeiro. Todos vêm melhorando. Uns vêm melhorando rapidamente e outros estão um pouco estagnados, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que chama atenção dentro da região sudeste, porque a região sudeste, ele é o pior da região sudeste, né? O estado de Minas e o estado de São Paulo, por exemplo, são os que têm os maiores IDEBs, desde o começo, são os que têm melhor, vamos dizer, desempenho dos alunos, né? Mais qualidade. E o Rio de Janeiro está em último lugar aí na região sudeste. Vem melhorando muito lentamente, tá? Há outros que vêm melhorando muito rapidamente. O Ceará, por exemplo, ele se destaca. Ele começa com 2,8 e ele está acima do Rio de Janeiro. Ele já está com 6,3. Então, ele pula de 2,8 para 6,3, enquanto o Rio de Janeiro parte de 4 e só chegou a 5,4. Tá? Então, também pausando o vídeo, se vocês quiserem dar uma analisada aí, estado por estado e tal, também perfeitamente possível. O nono ano, normalmente, a mesma tendência, tá? Só que reparem que eles vêm batendo muito menos as metas do que o quinto ano, né? Tem menos quadradinhos verdes aí. Mas é a mesma coisa. O Ceará também desponta como um estado que avançou muito rápido. Rio de Janeiro continua estagnado, quase estagnado. Tá? São Paulo e Minas Gerais continuam os melhores, né? com os IDEBs mais elevados. Não trouxe do ensino médio, mas também depois vocês podem consultar. Falando em desigualdades, né, entre estados, entre regiões, também gosto de mostrar esse gráfico, né, que mostra as desigualdades regionais, né. Aqui é porcentagem de alunos com 2 anos ou mais de atraso escolar, ou seja, a distorção idade séria, né. Quanto mais clara a região, menos alunos com atraso escolar. Quanto mais escura a cor, mais alunos com atraso escolar. Tá? Então, por exemplo, aqui região norte, que é a pior, 30% dos alunos apresentam distorção idade séria. Tá? E a região sudeste, que é a região mais clarinha, é a que tem menor porcentagem de alunos com distorção idade séria, 16%. Mesmo 16% é um número bastante elevado, tá? Um número bem ruim que a gente precisa melhorar. Mas já foi muito pior. Aqui também não vou me ater, mas é só para vocês saberem que tem como, por exemplo, comparar. Né? Eu posso comparar o Brasil com o estado do Rio, com o município do Rio, com qualquer outro município. Eu peguei aqui como exemplo o município de São Gonçalo, por exemplo, para usar como exemplo. Né? Vocês podem comparar também. Por que avaliar somente português e matemática? Né? Porque a lógica não é essa lógica da teoria clássica dos testes ou dessa lógica escolar de 0 a 10. Então, para língua portuguesa e matemática, nós temos construídas as escalas de proficiência, que aí são escalas com pontuação diferente, né, onde os conteúdos e habilidades que se esperam dos alunos, dependendo da idade do ano de escolaridade, eles vão se encaixando dentro dessa escala e, portanto, nas pontuações dessa escala. Essas duas escalas são comparáveis, né? Tanto de português quanto de matemática. Para uma interpretação pedagógica dessas escalas, se convencionou, né, a dizer que, a partir da pontuação que o aluno tem nos testes de leitura e matemática, ele pode ser incluído
em determinadas categorias. São elas: abaixo do básico, básico, adequado e avançado, né? O que a gente gostaria é que 100% tivesse pelo menos no adequado, né? Que é o aprendizado adequado para aquela idade, para aquele ano de escolaridade. O básico não está adequado, né? O básico, o aluno, ele precisa de atividades de recuperação, ele precisa de atividades de reforço, né? E o abaixo do básico, assim, é nível elementar, né? Ele está muito abaixo daquilo que ele deveria já ter aprendido, né? E aí necessita de muito mais recuperação desses conteúdos. O avançado é porque o aluno sabe a mais do que ele precisaria saber. Aqui eu trouxe um exemplo, então, por exemplo, nível 3 da escala de proficiência de língua portuguesa do ensino fundamental. Se a gente pegar um intervalo entre 175 e 200 pontos, se um aluno de quinto ano tiver esta pontuação, ele vai ser considerado como um aluno básico, quer dizer, ele não está nem no adequado. Mas se for um aluno de nono ano que esteja nessa pontuação, aí é mais grave, ele está no insuficiente ou abaixo do básico. Tá? Estão entendendo a lógica? E o que significa o nível 3 da escala de proficiência de língua portuguesa do ensino fundamental, que fica entre 175 e 200 pontos, né? Significa que esses alunos já interpretam, a partir de inferência, texto não verbal, por exemplo, uma tirinha de maior complexidade temática. Identificam o tema a partir de características que tratam de sentimentos do personagem principal. Reconhecem elementos que compõem uma narrativa com temática e vocabulário complexos. Trouxe alguns exemplos, né, desse nível 3 aí para vocês verem. Para vocês terem uma ideia. Isso tudo vocês podem consultar também, né? Tudo tem disponível. Então tá, né? E aí, os alunos brasileiros, então, eles estão adequados? Eles têm aprendizado adequado? Eles estão proficientes ou eles estão avançados? Enfim, eu mostrei um pouco para vocês, né? Lá naquele gráfico entre 95 e 2007, que mais de 50% dos alunos não tinham aprendido o que deveriam. Portanto, mais de 50% dos alunos não estavam no nível adequado, né? O último dado que eu tenho aqui é de 2017, porque o de 2019, ele até já saiu, mas saiu em microdados, né? E aí requer todo um trabalho para esmiuçar isso, ainda não tem isso pronto, em lugar nenhum que eu conheça, pelo menos. Então, parei aqui em 2017, mas dá para a gente ter uma noção. Então, no quinto ano em português, 35% dos alunos em 2017 estavam com aprendizado adequado. Ruim, né? 31% estavam no básico, 13% no insuficiente e 21% no avançado. Se a gente somar 35 mais de 21, né, que é adequado e avançado, a gente tem aí 56%. Né? Então, olha a diferença lá entre 95 e 2007. Então, nós já temos mais de 50% dos alunos do quinto ano em língua portuguesa com aprendizado adequado, né? Porque avançado a gente considera como adequado, né? Naturalmente. Mas, por outro lado, quase metade dos alunos não tem aprendizagem ainda adequada, tá? Então, olhando assim, pô, não é tão bom, né? Tá ruim. Mas, se a gente olha a evolução de 2007 para 2015, vocês vão ver que melhorou bastante, né? Se a gente pegar em 2007, apenas 25% dos alunos tinham aprendizado adequado. Isso foi melhorando até chegar a 56%. Então, pula de 25% para 56%. Né? Então, olhando dessa maneira, olhando essa evolução, a gente vê que melhorou. Se a gente pegar só 2017, a gente vai achar ruim. Né? Então, a gente vê que, por exemplo, no nível avançado, olha como aumentou os percentuais ao longo dos anos de alunos. Tá vendo? No abaixo do básico, diminuiu, depois aumenta, mas diminuiu consideravelmente, tá vendo? Então, é um bom resultado. Aqui, para matemática, é a mesma tendência, tá? Olhando em 2017, poxa, tá ruim. Mas olhando para os anos anteriores, a gente vê que melhorou. Outras avaliações, né? Que outras avaliações, para além do SAEB, nós temos? Eu concentrei quase o vídeo todo no SAEB, porque o SAEB é
É a avaliação da educação básica, é o SAEB, é uma avaliação da qualidade. Mas nós temos o Enem, como já falado, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma avaliação externa, mas ela não avalia, ela perdeu a característica de avaliar a qualidade do ensino médio, porque ela virou vestibular, né? Então, ela não cumpre alguns requisitos, por exemplo, ela não é obrigatória, né? O Enem não é obrigatório, o Enem é pago. Então, isso tudo já vai excluindo pessoas, né? E se exclui pessoas, ele não é um bom indicador de qualidade, né? Nós temos o INSEJA, que também já falamos, também uma avaliação externa, tudo, né? Tudo público, né? Política pública de avaliação. Nós temos o SINAIS é um Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Por que eu trago o SINAIS nesse momento? Porque nós temos aqui o ENAD. O ENAD é a avaliação externa do ensino superior, né? Que alguns de vocês provavelmente farão, né? Esse não é, ou pelo menos a última informação que eu tive, ela não era censitária, né? Ela era por amostra, por isso que os alunos são sorteados, os alunos que estão concluindo são sorteados para fazer o ENAD. E aí, quem não faz o ENAD tem problema para conseguir tirar o diploma, né? Não que essa nota vai ser individual, vá para o boletim do aluno e se ele não for bem, ele não consegue se formar. Não é isso, porque o ENAD ele não quer saber o desempenho individual, ele quer saber o desempenho dos alunos do curso, né? Então, novamente, a partir de alguns alunos é projetada a qualidade daquele curso. Mas, para obrigar o aluno que é sorteado a ir fazer, tem essa coisa de não conseguir tirar o diploma, né? Se não fizer. Então, o ENAD é a avaliação externa do ensino superior, mas ele não é uma avaliação isolada, ele faz parte de um sistema que, inclusive, tem avaliação institucional, né? O SINAIS, ele é uma avaliação institucional, ele permite uma avaliação institucional das instituições de ensino superior. Então, olha aqui como ela tem autoavaliação, tá vendo? Avaliações de autorização e reconhecimento, né? Que são aquelas avaliações onde vai uma equipe do MEC visitar as instituições para saber se elas têm condições de funcionamento. Então, continua credenciada ou vai ser descredenciada, tá? Também não vou ficar falando da avaliação do ensino superior aqui, porque não é o foco, tá? Só para vocês saberem que faz parte do escopo de políticas públicas de avaliação no Brasil. E também há muitos anos, né? Antes do ENAD, o ENAD, se não me engano, é de 2004, se não me engano. Antes do ENAD, a gente tinha o famoso PROVão, né? O Exame Nacional de Cursos, né? Como era chamado antes. Então, ele já é também bem antigo. Então, a gente tem um panorama, né? Já mostrei para vocês um panorama do Brasil aqui, no ensino fundamental, com alguns dados do ensino médio, mas a gente consegue ver a evolução, é notória a evolução, né? Ao longo desses anos. Então, o Brasil está melhorando, né? Mas como é que é o Brasil no mundo? Como é que é o Brasil perante outros países, né? Então, existe também uma avaliação externa, que é internacional, que é o PISA. O PISA é super famoso porque ele é muito midiático, né? Ele sai muito na mídia, né? Sempre sai na mídia que o Brasil está entre as últimas colocações do ranking, né? Isso é frequente. Então, o Brasil, né, ele entra no PISA, acho que não me engano, em 2000, é uma avaliação organizada pela OCDE, realizada a cada 3 anos, né? Então, 2018 foi o último, então, ano que vem vai ter outro PISA. Os dados de 2018 já saíram, né? Estamos em 2020, já saiu. É avaliado leitura, matemática e ciências, em dezenas de países, quase, e os alunos têm que estar nessa faixa etária dos 15 anos, né? Que é o final do ensino fundamental e início do médio, né? Do Brasil. Também tem questionários contextuais. Desempenho do Brasil desde 2000 até 2018, no PISA, tá? Matemática. Começa bem lá embaixo na pontuação, nos países asiáticos, por exemplo, estão lá em cima, né? Começa bem lá embaixo, mas ó, tem uma melhora também significativa aqui, depois cai, sobe de novo. Leitura. Leitura, a pontuação do Brasil em leitura já é bem lá em cima, se comparado à matemática. Mas isso é normal, né? Mesmo nos outros países é normal a pontuação de leitura ser maior que a de matemática.
Então, do Brasil está bem lá em cima. Comparado também com outros países, essa pontuação está bem abaixo, né? Então, também tem uma tendência de melhora, apesar de um ano, né, até tem uma queda aí de um ano para o outro, mas a tendência é uma certa melhora. E ciências. Ciência só entrou em 2006, né? Se não me engano, 2009 foi a melhor colocação do Brasil. O Brasil ficou em 53º nesse ranking, e na época eram 65 países que faziam essa avaliação. Tem um relatório de 2012 do OCDE que afirma que de todos esses países, o Brasil foi o que mais evoluiu. De todos eles, o Brasil foi o que teve o maior avanço. Mas o Brasil também começou lá de baixo, né? Então, ele tinha muita coisa para avançar. Em um país que já está no topo, ele não tem mais tanto para melhorar assim, né? Não se espera que ele melhore tanto assim. Então, também isso precisa ser relativizado. Mas temos que reconhecer aí que de 2009, 2012, né? Foi um avanço significativo do Brasil em termos educacionais. Em 2012, né, na edição do PISA de 2012, não houve melhora da pontuação em ciências, mas melhorou em matemática e piorou em leitura. Então, com isso, a posição do Brasil no ranking caiu, tá? A colocação geral caiu. Nos últimos anos, né, 2015, 2018, o PISA ele não vem divulgando um ranking geral, uma colocação geral, ele vem divulgando por área. Então, qual é a pontuação, qual é a colocação do Brasil em leitura, em matemática e em ciências, né? Não vou trazer esses dados esmiuçados, porque isso é mais uma curiosidade, isso não é uma política brasileira, né? O Brasil integra, mas estou trazendo mais por curiosidade. Então, nos últimos anos, o Brasil continua se mantendo entre os 10, 20 últimos países dessa lista. A cada ano, mais países fazem. Então, se em 2009 era 65, agora já é mais de 80, uma coisa assim. Mas a sensação de 2018 é que o Brasil está estagnado, né? Não apresentou melhor. Quem está sempre nos primeiros lugares são os países asiáticos, de maneira geral, China, Singapura, aí vem, né, aquelas ramificações da China, que aí o pessoal de geografia deve entender melhor, mas são os que ocupam aí os primeiros lugares, né? Mas Finlândia já ocupou, Canadá, mas eu sei que nos últimos anos tem essa tendência da China e dos países que fazem parte dessa configuração aí da China também, eles estão tomando conta dos 5 primeiros lugares, 4 primeiros lugares, né? E aí você tem o Japão também entre os 10 primeiros, né? Enfim, os países asiáticos dominando aí. Também tem uma série de estudos falando por que eles dominam, né? Inclusive com coisas muito preocupantes, né? Que eles são extremamente rigorosos, porque os alunos têm suas habilidades emocionais, por exemplo, psicológicas emocionais, muito prejudicadas em função de um rigor extremo, né, para ter um desempenho altíssimo, o que não é saudável, então tem uma série de críticas. Os que acompanham mais de perto também fazem críticas à forma como eles selecionam os alunos que vão fazer a avaliação, né? Quem são os alunos que fazem essa avaliação? Essa amostra é representativa, né? Representa todas as desigualdades, por exemplo, que tem na China, né? Ou não? Então, só mesmo quem estuda, né? Quem se aprofunda nisso, que tem uma ideia mais... Não dá para eu ficar nesse vídeo falando muito sobre isso, mas quem tiver curiosidade, a gente pode conversar. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Países... O Brasil está aqui embaixo, né? Aqui é o desempenho do país do Brasil no PISA, ao longo do histórico. Os países membros do OCDE está aqui em cima, né? Olha a pontuação, a diferença de pontuação, por exemplo. Aqui é para matemática, né? Matemática. Então, os países membros do OCDE, eles têm em média aí, ó, 500 pontos em matemática. O Brasil, 334, 356, 300, né? Bem abaixo. E aqui os países que não são membros do OCDE. Então, o Brasil ainda está bem muito abaixo
em termos de desempenho, se comparados aos países que não são membros do OCDE. Gente, não sou favorável ao ranking, eu acho que todo ranking tem muitos problemas, né? Quando eu estou mostrando aqui, quais são os estados brasileiros que têm maior ideia, menor ideia, tanto que eu não mostrei na ordem dos mais altos para os mais baixos, ou dos mais baixos para os mais altos, não mostrei nessa ordem. Todo ranking, ele é meio fake, ele esconde diversos problemas metodológicos, diversas questões contextuais de cada país, de cada estado, de cada município. Ele é mais uma ferramenta didática para a gente entender um pouco a evolução das coisas, mas não defendo o ranking, não acho que essa é a melhor maneira de divulgar resultados, tá? É só para a gente ter uma ideia mesmo. E o PISA, ele de fato, ele divulga em forma de ranking, né? Então, embora a gente saiba que é problemático comparar países que não são comparáveis, né? Não dá para você comparar o Brasil com a China, ou o Brasil com a Finlândia, ou a Finlândia com Taiwan, né? Então, a gente sabe que não é comparável, a gente sabe que tem problemas, a gente não dá para fazer uma leitura muito fechada disso, como se essa fosse a verdade absoluta, tá? Mas dá para ter um panorama, dá para ter uma ideia, né? Alguma informação, esses rankings, ainda que cheios de problema, eles estão querendo nos passar, né? Precisamos estar atentos a isso. Então, aqui é um resumo dos últimos avanços em termos de educação, tá? No entanto, ainda temos péssima qualidade se comparado a outros países, né? E aí, eu vou parando por aqui, né? Porque isso já vai ser o assunto para a próxima aula, tá? Então, existem algumas estratégias políticas, alguns autores também têm um respaldo teórico, também científico, para algumas possíveis estratégias para melhorar rapidamente a qualidade. E uma dessas estratégias são as chamadas políticas de responsabilização, tá? Que são os que introduzem mecanismos de incentivo, né? Ou de recompensa e punição. Então, vocês sabem que algumas escolas, algumas redes, elas premiam escolas, né? Tem professores que ganham dinheiro a mais no 14º salário, ou ganham alguma espécie de prêmio se aquela escola bater a meta, né? Em alguns países existe punição, né? Se a escola passar tantos anos e a escola não bater a meta, não melhorar, aquela escola é fechada, aquele gestor é demitido, aquele professor é demitido, o que não é comum no Brasil. Só que isso vai ficar para uma próxima aula, porque isso tem tudo a ver com as avaliações externas, porque essas políticas usam os resultados das avaliações externas para decidir quem merece ser premiado e quem merece ser punido. Então, a gente vai explicar toda essa lógica num próximo vídeo, porque não cabe aqui. E aí, a gente vai entrar na terceira geração das avaliações externas, né, já na próxima semana, que são justamente sistemas de avaliação externas que de alguma maneira contemplam mecanismos de incentivo, né, especialmente premiações. No Brasil, normalmente são os sistemas estaduais e municipais de avaliação, né? Alguns exemplos aí, os PAES do Ceará, o SARESP em São Paulo, o CIMAV em Minas Gerais. No Brasil, no Rio de Janeiro começou com Nova Escola e terminou com o SAERJ, que vocês também conhecem, né? E a Prova São Paulo e a Prova Rio, 2005, tá, gente? Aqui tá errado. Prova São Paulo em 2005, Prova Rio em 2009, como exemplos de sistemas municipais de avaliação externa. Mas isso fica para a próxima aula, tá? Porque aí a gente vai discutir como é que esses sistemas de avaliação externa, eles se articulam a essas políticas de responsabilização para poder premiar professores, alunos, né? E em outros países, como é que eles se articulam também para punir, né? Então, gente, olha só, realmente eu tinha tanto dado para mostrar e tanta coisa para falar que o vídeo ficou, acho que foi o mais longo de todos, né? Então, eu vou encerrar por aqui, né? Chega por hoje, bastante informação, mas é isso, vocês precisam se apropriar dessas informações, entender isso direitinho. Eu sei que aqui a gente é tudo muito corrido, é tudo muito superficial, né? Por isso que a gente tenta passar
um texto para aprofundar, a gente tenta aprofundar a discussão no fórum, mas vocês precisam estar atentos a isso, né? Porque vocês certamente vão esbarrar com essas avaliações externas nas escolas, né? E elas, especialmente essas da terceira geração, que têm responsabilização, elas têm um impacto considerável na vida dos profissionais das escolas, né? Então não tem como ignorar, tem mesmo que aprender sobre o assunto. Tá? Então, vou ficando por aqui, gente. Até a próxima. Leiam o texto e vejam o vídeo com carinho, com cuidado, com dedicação, porque a gente se dedica muito aqui para estar aqui para vocês, tá? E respondam lá a questão do fórum, tá bom? Um beijo.